Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que agora, neste momento, vai começar mais uma alimentação para nossas vidas, né? Para que nós venhamos se alimentar nesta palavra, uma palavra que vai nos esclarecer o que nós precisamos para a nossa vida. Uma palavra que nos mostra o caminho a ser guiado. Uma palavra sem mistura, sem braganha. Como diz o ditado, uma palavra direta e reta. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Dê um like nesse canal para que ele venha crescer nesta página. Ed do Teclado no Facebook. E Ed do Teclado no Facebook e Ed em Nova Aliança no YouTube. No YouTube eu peço para você se inscrever lá, você que tem me seguido pelo Facebook, né? Você você teve acesso a essa página, né? São quase 4.500 pessoas nesta página no Facebook. E eu peço para você se inscrever também no meu canal Ed em Nova Aliança. Não vai te custar nada, mas você vai estar colaborando para que esse canal venha crescer e venha alcançar vidas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira como essa que vai ser pregada agora. Então sejam todos bem-vindos. O tema da nossa pregação, você que está no Facebook, você já deve estar vendo, né? O tema é este: 2 pactos, 1 juízo. Esse é o tema. 2 pactos, 1 juízo. Agora nós vamos adentrar nesta pregação, nessa ministração. Temos poucas passagens para nós ministrar nessa noite. Então, meus amados, você me permita eu falar umas palavrinhas, então, já que o nosso tema é curto, né? E eu pergunto para você, eu começo a fazer uma pergunta, né? O que é fazer a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é pregar num púlpito, como faz os pastores e obreiros e evangelistas, né? É isso fazer a obra de Deus? O que você acha? Eu, por exemplo, neste momento, eu estou fazendo a obra de Deus, porque é o que os pastores fazem aí, né? Então, é isso fazer a obra de Deus? E limpar, né, os obreiros, ser obreiros na igreja, limpa a igreja, varra a igreja, faz comida para o pastor, lava a roupa do pastor, lava o carro do pastor. Isso é obra de Deus? Enfim, o que é fazer a obra de Deus? Eu gostaria que você comentasse aí. O que realmente você entende o que é fazer a obra de Deus? Deus teve a obra dele, né? Deus fez, olha a palavra, Deus fez, ele não vai fazer, ele já fez. A obra de Deus, ele já fez. E cabe a nós fazer a nossa obra que Deus se agrada, aquela obra que nós fazemos e que Deus se agrada. E qual é a obra de Deus que Deus se agrada? A obra que nós devemos fazer. Todo cristão precisa fazer a obra de Deus. Todo cristão precisa fazer a obra de Deus. E quais são essas obras de Deus? É que nem eu mencionei aqui, né?
É pregar em cima no púlpito? É evangelizar? É ser obreiro dentro de uma igreja, varrendo a igreja, lavando o banheiro? É isso que você entende como obra de Deus? Enfim, o que é a obra de Deus? Eu vou falar o que é a obra de Deus. A obra de Deus é ver alguém com fome e dar de comer. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é dar um remédio para quem necessita comprar um remédio e não pode comprar. Isso é obra de Deus. Levar alguém no médico que não tem uma condução, você não tem, ou essa pessoa está doente, ela não tem como se locomover até o médico. E você que é vizinho dessa pessoa, você pega essa pessoa e leva até o médico. Isso é obra de Deus. Dar roupa a alguém que necessitado, dessas pessoas que moram na rua, né? Moradores de rua. Isso é obra de Deus. Visitar alguém doente no hospital. Isso é obra de Deus. Perdoar alguém que um dia te magoou. Isso é obra de Deus. Não julgar a ninguém. Isso é obra de Deus. Não dar falso testemunho. Isso é obra de Deus. Reconhecer os seus erros. Isso é obra de Deus. Então, meus amados, são essas coisas, eu escolhi só essas, né? Mas tem muitas outras coisas que é obra de Deus. Nesse sentido aqui, que eu te mostrei, o que é obra de Deus. Então, essas são as coisas que você que diz que é um cristão, você precisa fazer. Você precisa praticar as obras de Deus. Não é pregar num púlpito, não é ser obreiro de um local que você tem que varrer aquele local, você tem que lavar banheiro naquele local. Não é isso. Amém, meus amados? Então, já que você aprendeu hoje um pouquinho do que é obra de Deus, então vamos para a nossa ministração. Abra sua Bíblia no livro dos Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo do 6 ao 9. Versículo 6. Enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência, meus amados, você é capaz de simular de quem Paulo está falando? Eu estou falando para você que é crente. Você é capaz de dissimular com quem Paulo está falando aqui nesse versículo 6? Paulo está falando de quem? De Pedro, de Tiago e de João. Eram os cabeças que pregavam o evangelho da circuncisão. Aonde Paulo se converteu? Paulo ele não se converteu em graça. Paulo se converteu nesse evangelho da circuncisão. Mas quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, que voltou, a mente dele mudou completamente. Aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outra hora,
no tempo que ele se converteu, né, Paulo, que teve aquele encontro lá em Damasco, e quem era que estava ali para dar os primeiros atendimentos a Paulo? Pedro, Tiago e João. Então, quando Paulo se converteu, que coisa, né? Agora eu vou ser um evangélico, que nem diz por aí. Quarta-feira que vem eu vou ver se eu comento mais sobre esse negócio de evangélico. Quais tenha sido outra hora, não importa, não me interessa. Não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Então, me faz retroceder aquele tempo lá no ano 53 que Paulo está escrevendo esta carta, me faz me retroceder aquele tempo, retornar aquele tempo e ver que Pedro andando bem vestido, com a Torá que não, presta atenção, meus amados, não existia evangelho ainda. Novo Testamento não existia, Novo Testamento. O Novo Testamento foi dado a Paulo no terceiro céu. E lá naquele momento, Paulo não tinha sido arrebatado ainda. Então, Paulo se converteu no meio daquele povo lá. Pedro, Tiago e João, com a Torá debaixo do braço, como faz os crentes hoje, bem vestido, dizendo que é servo de Deus, dizendo que conhece a Torá. Lógico que eles conheciam a Torá. Eles eram judeus. Amém? Não me interessa a aparência de homens. Esses, no plural, esses, Pedro, Tiago e João. Esses, digo, que me parecia ser alguma coisa. Nada, esses que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Nada me acrescentaram. Quando Paulo subiu ao terceiro céu, que desceu, a ficha dele caiu. E disse, o que vocês pregam foi o que eu aprendi, exatamente o que eu aprendi com Gamaliel. Isso que vocês estão pregando aí não mudou nada. É a mesma coisa que eu já sabia da lei de Moisés. O que vocês pregam aí é a lei de Moisés. E isso eu já sabia. Gamaliel já me ensinou, já me instruiu em tudo isto. O que eu quero é graça. É Novo Testamento. Não me acrescentaram. Antes, versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, então eu vou fazer uma pergunta para você que é sábio, você que fez teologia, ou você que estudou faculdade, então você é bom no estudo, eu só tenho a primeira série, então vai ficar facinho para você me responder esta pergunta. Segundo o que nós estamos lendo aqui, quantos evangelhos tinha lá no ano 53? 2. O evangelho da circuncisão, que Pedro, que Tiago, que João pregava, e agora, depois que Paulo volta do terceiro céu, um outro evangelho. Antes de Paulo voltar do terceiro céu, tinha quantos evangelhos? Um evangelho. Existia, eu faço outra pergunta. Antes de Paulo voltar do terceiro céu, existia conflito entre eles? Não existia conflito, porque era um evangelho só que se pregava, o evangelho da circuncisão.
ou seja, a lei de Moisés. E quando Paulo volta do terceiro céu, aí nasce o segundo evangelho, o evangelho da graça de Cristo, o evangelho do cristão, o evangelho daquele que quer ser um cristão, um verdadeiro cristão. O Novo Testamento, Paulo traz do terceiro céu. Então agora, existe quanto? 2 evangelhos. Agora que eu digo, naquela época, né? Depois da volta de Paulo do terceiro céu, existe o quê? 2 evangelhos e vai ter conflito. E o conflito já começou aqui, ó, no versículo 7. O conflito já começou. Esse conflito que os crentes entendem, né? Que vão passar, vai vir o dia desse conflito. É porque eles não entendem que o conflito começou aqui no versículo 7. Porque entrou o quê? Mais um evangelho, agora é 2 evangelhos, e esses 2 evangelhos vão bater de cara um com o outro ali, ó. Esses 2 evangelhos vão testar ali. Vai ter conflito. Então foi um grande conflito entre os pregadores da lei de Moisés, que era o evangelho da circuncisão, e entre o evangelho da graça de Cristo, que é o evangelho da incircuncisão. Então são 2 evangelhos agora que vão brigar, vão bater de testa. E qual desses 2 evangelhos que vão bater de testa vai vencer? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão. 2 evangelhos brigando ali, batendo de testa, e um vai perder. Os 2 não podem ficar. Os 2 evangelhos só existem dentro do sistema religioso. Eles pregam lei de Moisés e pregam graça, mas só que um anula o outro. Ou seja, ninguém pode viver os 2 evangelhos. Ou você escolhe o evangelho de Moisés e você se torna, não é que Deus está te amaldiçoando, muito menos eu. Você mesmo se torna um amaldiçoado, porque a graça, o evangelho de Moisés era um evangelho de maldição. Então, se você vai para o evangelho de Moisés, você se torna um maldito, você se torna, não é que Deus te amaldiçoa. Amém, meus amados? A mim confiado como a Pedro o da circuncisão. Versículo 8. Nós vamos ver até o 9. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então Jesus de Nazaré, no seu corpo ainda, ele enviou Pedro e Tiago e João. Mas Pedro e Tiago e João, eles estavam errados pregando o evangelho da circuncisão? Não estavam. Não estavam porque Jesus de Nazaré mandou eles pregar a lei para os judeus. Porque a lei, ela ia permanecer, porque eles não entenderam nada da cruz. Ela ia permanecer. Assim como os crentes no dia de hoje, eles não entenderam nada o significado da cruz.
Não entenderam nada. É por conta disso que existe crente. Aliás, perdão, é por causa disso que existe evangélico. Porque se eles tivessem entendido o significado da cruz, não existia evangélico, existia crente. Crente cristão, não crente evangélico. Eu vou te falar a diferença disso quarta-feira. A diferença do que é ser um crente evangélico e do que é ser um crente cristão. Amém, meus amados? Vou te falar a diferença. Então, meus amados, é o que está dizendo aqui, né? Aquele que operou eficazmente. É porque até o ano 70, onde Jesus voltou e acabou de uma vez com a lei, era preciso que o evangelho da circuncisão fosse pregado para os judeus, né? E paralelamente o evangelho de Cristo, o Novo Testamento, e o próprio Jesus diz, quem crê será salvo. Mas salvo de quê? Salvo do evangelho da circuncisão, que era lei, era maldição. Amém, meus amados? Para apostolado da circuncisão. Então Pedro, Tiago e João, eles foram enviados, que a palavra apóstolo quer dizer enviado, eles foram enviados para pregar o evangelho, que evangelho? Da circuncisão, que era lei. Era lei, mas na lei não existia cristão. Na lei não existia cristão. Também operou eficazmente em mim, para com os gentios, aqueles que receberam o evangelho da incircuncisão. Versículo 9. E quando conheceram a graça, olha só, e quando conheceram, quem foi que conheceu o evangelho da graça? Pedro, Tiago e João. E quando conheceram o evangelho, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Ceifa, que Ceifa é Pedro, Tiago, eu vou atualizar, Tiago, Pedro e João, que eram reputados como colunas, né? Me estenderam a mão. Você está certo, Paulo. Nós reconhecemos que você recebeu um outro evangelho. Que evangelho que Paulo recebeu? Evangelho da graça de Cristo. Eles aqui estão reconhecendo. No ano 53, Pedro, Tiago e João, reconhecendo que Paulo recebeu o evangelho da graça e estendeu a mão para Paulo, dizendo, segue em frente. Mas passou 2000 anos e o sistema religioso ainda não reconheceu o que é graça de Cristo. Ainda não reconheceu. Reputado colunas, né? Me estenderam a mim e a Barnabé a destra, quer dizer, a comunhão, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão que já havia. Então, a circuncisão já havia ou não havia no meio deles? Já havia. Então, qual que diferença estava Pedro, Tiago e João estavam fazendo? Que novidade Pedro, Tiago e João estavam fazendo? Estava mostrando para os seus conterrâneos? Nenhuma diferença. Eles estavam pregando o evangelho velho, que era o evangelho de Moisés.
Mas Paulo estava pregando um novo evangelho, um novo testamento desconhecido no meio do sistema religioso até nos dias de hoje. Essa que é a pura verdade. A fim de que nos fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Eu vou ler o versículo 10 para não ficar solto aqui. Versículo 10, recomendando-nos somente que Tiago fez essa recomendação para Paulo, meus amados. Isso foi Tiago na lei fazendo essa recomendação para Paulo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Lembrar dos pobres é uma obra de Deus? Sim. Lembrar dos pobres é uma obra de Deus. Lembrar dos pobres e também me esforcei para fazer. Paulo se esforçou para fazer. Como que Paulo se esforçou para fazer? Não roubando a igreja, tomando dízimo, nem sacrifício, essas coisas que dava dinheiro. Isso Paulo soube fazer. Amém, meus amados? Eu devia ler mais, eu vou ler ainda em Gálatas, nós lemos até o versículo 10, para nós não se compridar muito, eu vou ler o versículo 14. Versículo 14. Porém vi que não procedia. Eu vou ler o 13. Aliás, vou começar do 11 mesmo, né? Nós falamos no 10. Quando, porém, Cefa veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Pedro foi a Antioquia, um território aonde Pedro não tinha autoridade para pregar. Naquele território, quem tinha chamado para pregar lá naquele território era Paulo. E Pedro foi lá se meter. Quando Pedro chega lá, Paulo diz: não, aqui não, Paulo, aqui não, Pedro. Aqui não é território seu. Você recebeu lei para pregar para os judeus. Para os gentios, quem recebeu ordem para pregar foi eu. Aqui não. Quando, porém, Cefa veio a Antioquia, resistir de face a face, porque se tornaram repreensíveis uns apóstolos de Jesus sendo repreendidos. Coisa que era proibido, segundo conta a lei, que eles não podiam ser repreendidos. Mas como Pedro foi se meter no lugar onde ele não era chamado, então Paulo repreendeu ele no meio de todo mundo. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com gentios, que era proibido. Então, debaixo dos panos, Pedro comia, bebia junto com gentios. Quando aparecia alguém que conhecia isso que era errado, ele se disfarçava e saía. Alguns da parte de Tiago comiam com os gentios, quando, porém, chegaram, se afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão, os da lei. 13. E também os demais judeus, aqueles demais judeus que seguiam Pedro, né? E também os demais judeus dissimularam, né? Aqueles que estavam dissimulando junto com Pedro. Os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé que conheceu a graça, né?
deixou-se dissimular. 14, quando porém vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Ceifa, ou seja, disse a Pedro, na presença de todos. Paulo rasgou o verbo na cara de Pedro, na presença de todo mundo. Na presença de todos, se sendo tu judeu, Pedro, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que, Pedro? E essa mesma pergunta que Paulo fez para Pedro, eu faço para os pastores. Por que vocês, se dizendo cristão, prega judaísmo para a igreja, obriga a igreja a seguir doutrina judaica, costume judaico, e não costume cristão? Por que, pastores, vocês fazem isso? Fazendo a igreja seguir costume judaico, sendo que a igreja é gentílica. Isso não pode. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo, João, na visão de João, né? João pregava, meus amados, João pregava o quê? Pregava a lei. Quem ministrava a lei era anjo. Os anjos ministravam a lei. Quem ministra a graça de Cristo é o próprio Cristo. Então João, ele não podia ver outra coisa. O que era que João tinha que ver? Anjo. Então o que está acontecendo aqui? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo João viu, era numa visão, né? João, numa visão. Então, isso já nos mostra que não era a Torá que eles pregavam, a lei, era o quê? Um Novo Testamento. Então, João, nessa visão, ele está aqui, ó, vi outro anjo pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Quem seria, lembra de quando nós começamos 2 evangelhos, né? Quem seria o outro evangelho eterno? O Novo Testamento. A graça de Cristo. Seria o evangelho que Pedro, numa visão, porque o evangelho, nessa passagem aqui, eles não tinham ainda o evangelho de Cristo, né? Então, nessa visão, o anjo estava mostrando um outro evangelho diferente daqueles que eles conheciam, que era o evangelho da circuncisão. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, os que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo. Você vê que esse evangelho aqui ia ser pregado em cada, sobre a terra. Que terra que era essa? Quando você vê falar em terra aqui, está se falando ou terra de Israel ou judeu, né? E a cada nação. E a cada nação e o quê? E tribo. Temos tribo hoje. Nós não temos tribo lá em Israel. Então você vê que a palavra, ela não está direcionada à igreja nos dias de hoje.
Está direcionado a um povo passado, que ficou no passado. As tribos e línguas e povos. Eu vou ler o 7 para não ficar solto. Dizendo em grande voz, temei a Deus, né? Temei a Deus, indiferente do Evangelho ser de Cristo, seu Novo Testamento, ou o Evangelho ser a velha aliança, o anjo está dizendo, vocês temem a Deus. Vocês temem a Deus, independente do Evangelho que for, vocês temem a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de quê? Do juízo. É chegada. Meus amados, o sistema religioso, não sei o que passa na cabeça deles. É chegada, acho que essa carta foi escrita em 68, né? Em 68, Pedro escrevendo, aliás, João escrevendo essa carta. É chegada, a palavra está no pretérito presente do passado que ele estava vivendo ali, presente do passado, o tempo que ele estava vivendo. E o anjo está dizendo, é chegada. Mas eu pergunto para esse anjo, é chegada ou vai durar 50 mil anos, incerto ainda, né? Porque os pastores não falam a data certa, só diz que Jesus está voltando. Mas o tempo certo ninguém diz. Ninguém é capaz de falar. Mas o anjo está dizendo aqui que é chegada. Se é chegada, porque chegou. É chegada a hora de quê? Do juízo. O juízo que se prega dentro dessas igrejas. Todo pastor prega que o juízo vai vir. Todo mundo vai passar pelo juízo. Mas o juízo aqui, segundo o que está escrito aqui, é chegado o juízo, era para a igreja hoje, nos dias de hoje, ou era para eles que estavam vivendo aquela época, aquela geração? Era para eles que estavam vivendo aquela geração, não era para nós. A hora do juízo, adorai aquele que fez os céus e a terra. Quem foi que fez os céus e a terra? Foi o Deus Criador de todas as coisas ou foi Jesus de Nazaré? Foi o Deus que criou os céus e a terra, todas as coisas. Então é para adorar o Deus que criou tudo nesse mundo, nos céus e na terra, ou é para adorar Jesus de Nazaré? Aqui está dizendo que é para adorar o Deus. Não é para adorar Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não fez nada. O que Jesus de Nazaré fez foi cumprir a lei de Moisés. Isso não lhe dá direito de ser adorado. Amém, meus amados? Os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 9 e 10, 8 e 9, aliás, versículo 8 e 9, versículo 8, depois de dizer, né? Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações, né, pelos pecados, era o que se fazia onde? Na lei ou no Novo Testamento? Se fazia na lei. Obrações pelos pecados. Nem com isto se deleitaste. Coisas que oferece segundo a lei. Não é segundo o Evangelho de Cristo. É segundo a lei de Moisés. Não é segundo o Novo Testamento. É segundo a lei de Moisés. 9. Então ele acrescentou, né? Ele já não quer sacrifício, já não quer oferta, já não quer obrações. E o que é que ele quer então? Ele vai dizer o que é que ele quer.
Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E qual seria a vontade de Deus? Era fazer oferta, era fazer sacrifício, era fazer orações, era dar dízimo, ou o que era? Ele vai dizer aqui: fazer a tua vontade, Deus, fazer a tua vontade. Remove o primeiro. E qual era o primeiro? A lei de Moisés, o antigo pacto, era para remover. Qual era o pacto que ia ser removido? A lei de Moisés ou a graça? A lei de Moisés. A lei de Moisés, um pacto que não adiantou nada, não serviu para nada. Era esse que ia ser removido. Então, remove o primeiro para estabelecer o segundo pacto. Que segundo pacto, o Novo Testamento precisava ser estabelecido, porque até o momento estava se cruzando. Aquele conflito que os crentes acham que vai acontecer um dia. Mas o conflito estava exatamente aqui, num testamento de velha aliança e nova aliança. Um conflito enorme. Um dizia que tinha que dar dízimo, um dizia que tinha que se batizar nas águas, um dizia que tinha que jejuar, um dizia que tinha que fazer oferta, o outro dizia não tem que dar dízimo, não tem que jejuar, não tem que fazer sacrifício, não tem que dar oferta. Olha o conflito aqui, ó, se dando aqui. Mas os crentes creem nesse conflito num tempo ainda incerto. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Amém, meus amados? Que segundo pacto que é esse? Que segundo que ia ser removido? A lei de Moisés. Que os crentes, depois de 2000 anos, que isso aqui está escrito, eles ainda não acharam essa passagem. Ainda não acharam. Hebreus ainda, nós estamos no capítulo 10, volta no capítulo 8. Capítulo 8, no versículo 13. Versículo 13. Quando ele diz nova, né, uma nova aliança, não é mais a velha aliança de Moisés. Quando ele diz nova, torna-se antiquada, não tinha acabado, apenas se tornou imprestável. Se tornou imprestável uma coisa que já não prestava, porque a velha aliança não tirava pecado, a velha aliança não fazia nada, a velha aliança só condenava. Então, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Que primeira? A lei de Moisés, não foi o primeiro pacto? A primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está preste, não tinha desaparecido ainda. A lei de Moisés, no ano 68, quando Paulo está escrevendo esta carta, não tinha desaparecido ainda. Mas Paulo está escrevendo, olha, está preste, está pertinho. 68 para o ano 70, faltava muita coisa? Não, estava pertinho. Está preste a desaparecer. Amém, meus amados? Infelizmente, o sistema religioso ainda não leram essas passagens. 2000 anos está aqui esse evangelho, mas eles não leram ainda esta passagem. Hebreus ainda, nós estávamos no 10, pulamos para o 8, pula para o 12, capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 27 e 28, tem essa passagem mais uma. 27 e 28. Versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas,
significa uma vez por todas, significa remoção, tira fora, né? Remover, a lei de Moisés, remover. Remoção dessas coisas abaladas, porque a lei de Moisés era um pacto abalável. Quem é que nós estamos juntos aqui? Não sei se chegou, minha querida, você está ouvindo desde o princípio, não sei se... Mas nós já estamos terminando, tem só mais uma passagem. Mas eu recomendo você voltar do princípio depois, quando eu fechar a página. Meu nome dela é Marlene, né? Marlene Ferreira. Seja bem-vinda. Então vamos recomeçar o versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa remoção, tirar fora, né? A lei de Moisés, daquelas coisas abaláveis, que a lei de Moisés era abalada, dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas as coisas, as leis de Moisés era abalada, como tinha sido dada a Moisés, coisas abaladas. Tinha sido feita para que as coisas que não são as da graça de Cristo, elas não são abaladas, elas não acabarão nunca, não acabarão nunca. As coisas que não são abaladas permaneçam. Então precisava o quê? Tirar a lei de Moisés fora, derrubar o templo que representava a lei de Moisés, tirar fora os sacerdotes que recebiam dízimo, essas coisas, tirar fora os levitas que representavam os dízimos, né? O dízimo era os levitas que recebiam. Então precisava tirar fora tudo isso aí. E quando foi no ano 70, aconteceu tudo isto. Veio os soldados romanos, que já os soldados romanos começaram no ano 66, no meado do ano 66, mas chegou no ano 70, as coisas se intensificou de uma maneira que não teve mais jeito. Então os soldados romanos invadiram o templo a Jerusalém, né? Vamos começar de Jerusalém, porque o templo estava no centro da cidade de Jerusalém. Então os soldados arrombaram os portões de Jerusalém e entraram e puseram fogo no templo, derrubaram, punharam fogo, depois que derrubaram, né? Primeiro punharam fogo. Para que você entenda, estou falando isso para que você entenda. A questão de derrubar o templo, que nem falou a profecia de Jesus de Nazaré, como que ela aconteceu? Era apenas para ter sido posto fogo no templo. Mas Jesus falou, ó, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, por que aconteceu o derrubamento dessas pedras? Para tirar o muro que derreteu na quentura do fogo. Então, o templo ele foi rachado, né? O maquinário rachou as pedras, né? Batendo nas paredes, rachou aquelas pedras. Punharam fogo no templo. O ouro, que era muito ouro que tinha naquele templo, derreteu, se infiltrou nas brechas daquelas pedras. Então, quando o fogo acabou, assim de gente, ó, para remover aquelas pedras e pegar o ouro. Entendeu? A profecia como se cumpriu. No ano 70 aconteceu isto, como está escrito nos livros, nas escrituras de Israel. Tudo não está escrito na Bíblia. Porque isso aconteceu no ano 70. Não tem um livro destes aqui, ó, que foi escrito depois do ano 70. Então, isso aqui eles não podem narrar o que aconteceu no ano 70. Mas eu tenho um livro aqui,
eu esqueço o nome dele. Ele narra tudo, ele viveu aquela época. Ele narra tudo como aconteceu. Então, é inegável o que aconteceu no ano 70. Né? Se o templo não tivesse sido derrubado, a lei permanecia até hoje. Mas como o templo foi derrubado, morreram, mataram o sacerdote, então a lei de Moisés só existe aonde? Nas igrejas evangélicas. Para quê? Para dar dinheiro. Sem a lei de Moisés, neca. Dinheiro, neca. Amém, meus amados? Então esse negócio de evangélico, a igreja evangélica, é a pior enganação da face da terra. A pior. Pense numa coisa ruim na face da terra. É essa história de evangélico, igreja evangélica. É uma enganação podre, é um sistema podre. Por isso, 28, né? Nos lê até o 28, versículo 28. Por isso, recebendo nós, eles, não é eu nem você, é lógico que nós recebemos, mas a palavra está se tratando deles, naquela época, no momento que estava acontecendo. É lógico que hoje nós usufruímos, né? É assim que fala? Dessas coisas. Mas tudo aqui está se falando no momento que eles lá estavam acontecendo. Recebendo nós um reino, né? Recebendo nós um reino inabalável. No ano 70, eles receberam esse reino inabalável. Retenhamos, trazendo para nós, né? Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. E como nós servimos a Deus? Se você não assistiu o começo do vídeo, volta lá no começo do vídeo que eu estou explicando como servir a Deus. Como fazer a obra de Deus. No começo do vídeo tá. Servimos a Deus de modo agradável. De modo agradável. Com reverência e santo temor. Versículo 29, para não deixar solto aqui. 29, porque o nosso Deus, ele é fogo. A palavra, quando diz aqui, que essa palavra, nosso Deus, quando Paulo está se referindo aqui, nosso Deus, ele é fogo, não é que Deus é uma tocha de fogo. Não existe isso, meus amados. Isso aqui é uma palavra, é uma força de expressão que Paulo está se referindo. A palavra fogo quer dizer justiça. Então eu vou atualizar o software. Porque o nosso Deus é justiça consumidor. Uma justiça que faz aquilo que tem que ser feito. Amém? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, passamos por Hebreus 8, passamos por Hebreus 10, passamos por Hebreus 8, passamos por Hebreus 12, Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 20, para nós encerrar. Versículo 20. Ora, o Deus da paz, preste atenção você que lê Bíblia, o povo lê Bíblia, mas não presta atenção no que está lendo. Então, no Velho Testamento, você vê falar em paz. No Velho Testamento se vê falar o quê? De guerra. Então, no Velho Testamento, como se chamava? O Deus de guerra. O Deus de batalha. Isso se acha no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, como é que se acha? O Deus de paz. Então, o Novo Testamento é paz. Então, os evangélicos andam aí em guerra. Eu até dou risada quando eu vejo um crente dizendo que está em guerra, está em conflito. Porque no Novo Testamento não tem isso, tem paz, tem alegria, tem gozo. Isso que tem no Novo Testamento. Então você percebe que esse povo, eles não vivem graça.
Vive lei de Moisés, que era tudo isso, conflito. 20, né? Versículo 20, Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Tem um erro aqui, né? Se nós for raciocinar, os crentes dizem que Jesus é Deus. A Bíblia diz que só existe um. E os crentes dizem que Jesus é Deus. E aqui está dizendo que o Deus da paz trouxe de volta a Jesus. Então Jesus era Deus? Aqui está dizendo que não. Porque o Deus foi quem trouxe ele de volta. E eu vou ler de novo. Ora, o Deus da paz, e Deus só existe um, não existe dois nem três, só existe um. O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos, a quem? A Jesus, que era para estar escrito em Yahshua, trouxe dentre os mortos a Jesus, nosso, presta atenção, meus amados, olha o que Paulo escreveu aqui, presta atenção, trouxe dentre os mortos a Jesus, olha a palavra na frente, nosso, quem está dizendo nosso? Paulo. Mas que ano que ele está dizendo nosso? No ano 68. No ano 68, Jesus era o rei dos reis? Era. Jesus tinha um reino no ano 68. No ano 68, mesmo que ele já tinha morrido, mas o poder estava sobre ele ainda. Mas depois do ano 70, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 24 ao 28, ele entregando de volta todo o poder, toda a glória que ele tinha, estava com ele, né? Entregando, devolvendo ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então, eu vou fazer alguma coisa hoje em nome de Jesus? Como posso fazer isso? É lógico que não. O homem não manda mais. O reino dele acabou. O reinado dele só durou até o ano 70. O que temos agora é a graça de Cristo, que Cristo é Deus, reinando sobre todos nós. Amém? Trouxe a Jesus nosso. Paulo está errado chamando Jesus nosso Senhor? Não, meus amados, Paulo não está errado. Porque em 68, realmente Jesus era o Senhor. Ele estava com todo o poder. Mas ele devolveu esse poder, então acabou o senhorinho de Jesus de Nazaré. Isso que os crentes não entendem. Eternizar uma coisa que não era para ser eternizada. Nosso Senhor, né? Jesus, nosso Senhor, Paulo está certo quando ele escreve isso, porque realmente em 68 ainda eles viviam o reinado de Jesus de Nazaré. Nosso Senhor, o grande pastor, quem era o grande pastor? Jesus de Nazaré. O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, pelo sangue, não é mais pelo nome de Jesus, é o sangue, pelo sangue que foi derramado, que não vai ser mais derramado. Então foi derramado uma vez por todas. Então, pelo sangue que foi derramado, se tornou, fez uma eterna aliança. Mas não é que Jesus manda mais nada. Não é que ele manda mais nada. Ele morreu. Quem é que está vivo? O Cristo que estava nele. É essa questão que os crentes não entendem nunca. Por mais estudo que eles estudaram, eles não vão entender nunca que existia um corpo e que dentro daquele corpo tinha um Deus. Aquele corpo morreu. Quem foi que ressuscitou? O Deus que estava nele. Ou seja, o Deus saiu daquele corpo, né? Para que você entenda mais, né?
aquele Deus que estava dentro daquele corpo saiu fora. Ele não morreu, porque Deus ele é espírito, espírito não morre. Nem que pelo instante Deus tivesse morrido, o homem tinha vencido. Deus tinha, nem pelo instante Deus tinha sido derrotado. Mas Deus derrotado é só os crentes. O da graça nunca foi derrotado. O da graça nunca morreu. Deus não morre. Deus ele é espírito, ele não morre. Amém, meus amados? Então, fiquem em paz. Graça eterna para todos vocês. Que essa graça, ela vem iluminar a mente, vem a sarar. Realmente, essa graça, ela vem a fazer cumprir aquilo que está escrito no seu Evangelho. Que essa palavra que está escrita no Evangelho, que o próprio Deus falou, que fazia, ele velaria, né? Que ele velaria pela palavra dele, para fazer acontecer. Então, que essa graça que é de Deus, ela venha curar, como está escrito no Evangelho, que ele levou na cruz as nossas enfermidades. Qual eram as nossas enfermidades? Não hoje, mas no tempo que eles viviam. A lei de Moisés. A lei de Moisés que vivia enferma, porque ninguém podia cumprir ela. Mas Jesus de Nazaré, o corpo, cumpriu a lei de Moisés. Então na cruz ele levou uma lei cumprida. Aí está as nossas enfermidades. Amém, meus amados? Então é preciso viver graça. Sem o Espírito da graça, pode ser o Papa. Ele não sabe nada da graça sem o Espírito da graça. Amém? Então sejam todos abençoados por esta graça de Cristo, que tem nos abençoado, que tem nos fortalecido através da sua palavra, tem nos trazido à mostra o que é Deus, quem não é Deus. A graça nos mostra a posição de Jesus de Nazaré e a posição de Deus e a nossa posição. São três posições, a graça nos mostra. A de Jesus de Nazaré, o que ele fez tudo, Deus como sempre foi, sempre vai ser, sempre será, e a nossa posição. Quem somos nós? Então, se você já está nessa graça, eu creio que você já tem, nem que seja um pouco desse entendimento. Paz eterna e até domingo, às 19 horas da noite. Amém? Sejam todos abençoados.